Boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, do canal Conjuntura Política e Econômica. Se você ainda não conhece, se inscreva no canal e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, os ninhos tucanos estão colocando a sua face nessa reta final da campanha eleitoral. O Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, ao qual é presidido pelo ex-deputado e ministro das cidades Bruno Araújo, e de honra, ou vitalício, melhor dizendo, pelo ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, aglutinou uma equipe de figuras ligadas às suas articulações internas do Instituto Teotônio Vilela, um apoio ao tão falado voto útil no ex-presidiário de São Bernardo do Campo, o Lula. Pasmem, até um período não muito distante, além daquilo que nós podemos ver na propaganda eleitoral do atual vice, que é ex-PSDB e hoje PSB, na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, morreu o discurso de que o PSDB era um partido que defendia as classes elitizadas desse país e que não queria dar oportunidade ao pobre. Ou seja, as uniões que estão acontecendo é apenas o reflexo do que está dizendo a série Brasil Paralelo sobre o velho teatro das tesouras, onde uma grande cortina de fumaça foi feita nesse período de 30 anos da esquerda governando a nação. Aí eu pergunto a vocês, se existe um grande incômodo por parte de toda a classe política extrapartidária em se unir em prol do ex-presidiário São Bernardo do Campo, em que momento você, eleitor ou eleitora, pode enxergar uma figura dessa como solução para o quadro político brasileiro, se o velho discurso deles é a manutenção do que se chama de democracia? Pois essa velha união, ela existe há mais de 40 anos da redemocratização do Brasil, após o fim gradual do regime militar brasileiro. E nós sabemos o resultado desse modelo político e desses modelos de governabilidade que se tornaram meramente defasados no que se refere ao poder da nova República Brasileira. Porque afinal, essa marca histórica da coalizão presidencialista é uma fatia direta do governo em relação ao Congresso Nacional, onde não há respeito ao poder executivo e nem muito menos ao poder administrativo de dar seguimento ao que é fundamental para o crescimento da nação. E os frutos que nós colhemos de tudo isso foram grandes retrocessos que causaram a desindustrialização, perda de competitividade, da soberania nacional e falta de rumo. E um país que não tem rumo, ele não tem qualquer condição de acelerar o crescimento econômico. Ora, vocês podem falar para mim, Jair Bolsonaro em 2019, quando entrou, o PIB cresceu 1,2%. Porém, existe aquele tipo de situação. Quantos fatores estavam tão maquiados que tiveram que ser sorrateiramente
e gradualmente cortados para poder dar início à nova matriz econômica do ministro Paulo Guedes. O Estado totalmente aparelhado, com quase 30 pastas ministeriais, e dentro dessas pastas, cargos diretos e indiretos, fomentando inúmeros quadros políticos ligados a partidos de aliança no Congresso Nacional. Pergunto mais ainda a vocês: quantas estatais desnecessárias, autarquias institucionais foram criadas nesse período? E mais que isso, os gastos públicos, que é o esboço da realidade econômica, estavam totalmente descontrolados, onde o valor da dívida pública subia de forma assustadora, onde, se nós tivéssemos ao menos mais 8 meses, 1 ano e meio de governo da esquerda, estaríamos discutindo o calote que seria a moratória e o estouro da dívida. Na verdade, na moratória nós já estávamos, pois não havia rumos de pagamento real da dívida. O Brasil estava pagando a moratória. E como que o Brasil estava pagando a moratória? Fazendo rolamento, onde, muito possivelmente, outros títulos eram emitidos para pagar títulos que estavam vencendo. Isso significava que o governo jamais fazia superávit primário. Isso é apenas uma grande retórica que era utilizado pela grande imprensa com o intuito de acobertar as maquiagens fiscais. Dilma, por sua vez, antes de ser impeachmentada, pediu autorização legislativa para não fazer superávit primário e nem muito menos fechar as contas das empresas estatais, porque o rombo era muito grande, causado por um governo que gastou demais e gastou mal. Está aí o reflexo que nós estamos vivenciando, que arrebenta a economia, onde o governo, com o intuito de manter suas políticas populistas, criou mais débitos para subsidiar os custos das commodities, principalmente da gasolina, até pouco tempo atrás, tão questionada pelo povo brasileiro, como se fosse culpa do governo pelo aumento desenfreado, e acima de tudo, se esquecendo da pandemia que alastrou o mundo todo, sobrevalorizando os preços de produtos de qualquer gênero, principalmente os de primeira necessidade, devido ao fato que governos tiveram que pagar auxílios emergenciais que geraram superconsumo e aumento do fluxo de dinheiro no mercado. E quando você tem um grande quantitativo monetário, a médio prazo, provoca-se um descontrole inflacionário. Afinal, o dinheiro, como muitos acham, não nasce da Casa da Moeda através das impressões da máquina que distribui notas, mas o mesmo está atrelado ao crescimento do PIB e ao quantitativo de serviços e mercadorias que se tem disponível para distribuir e abastecer as necessidades da nação. Se existe um superconsumo com maior presença de recursos, é lógico que esse produto irá se sobrevalorizar. Não resta qualquer dúvida quanto a isso.
Isso, como consequência, vem a inflação. E fora o fique em casa e a redução de produtividade que nós tivemos no período em que os lacradores quiseram deixar a economia em segundo plano. E hoje, por saberem as consequências, dizem que utilizava a história do fique em casa se puder. Mas como existe a internet e os acessos às informações através dos sites de grandes entretenimentos e notícias, mostra-se a verdade. Não tem como mais manipular o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro quer a liberdade econômica, quer menos Estado, menos burocracia e uma reforma tributária, que é o estopim necessário para diversificar a atividade econômica e, como consequência, recuperar o tamanho da indústria nacional para reduzir a competitividade desleal por parte de algumas nações que fabricam produtos de péssima qualidade, mas ganham em todas as concorrências por venderem por 10% do valor do preço ideal de um produto de maior qualidade. É lógico que eu estou falando da República Popular da China, que é o verdadeiro destruidor da concorrência mundial entre as nações que são capazes de se desenvolver com seriedade e, acima de tudo, colocar nos devidos eixos as suas capacidades de produtividade. E o Brasil é um país de grandes recursos e é capaz de superar toda essa institucionalização da corrupção e das uniões que aglutinam um apoio a uma figura que saqueou a nação e hoje tem a cara de pau de se apresentar como solução, como inocente, e que ainda tem que ser ressarcido sobre eventuais prejuízos que obteve ao movimentar a administração da justiça brasileira. Isso sob garantia de ter esses argumentos respaldados no Supremo Tribunal Federal, que quer barganhar deputados e senadores que sejam contra as suas atitudes militantes e arbitrárias que fazem e impedem o bom andamento da nação. Mas o objetivo de Jair Bolsonaro com relação a isso tudo, no debate que nós temos hoje, mais tarde, é sempre deixar esclarecido os números que quantificam o fato do Brasil ser um país que recuperou sua confiança pela sua condução da política fiscal, pelos superávites nas contas públicas e, acima de tudo, pelo fato de, mesmo em períodos de grandes dificuldades, ter sido um dos países que melhor se saiu mediante ao período pandemia e pós-pandemia, pelo fato que o governo vem recuperando obras de infraestrutura estratégica que é fundamental para o crescimento industrial, como bem disse o nosso ministro da Economia, Dr. Paulo Guedes, na sua entrevista tanto ao Flow Podcast como ao Pânico na Jovem Pan. Ele disse que o objetivo do Brasil é recuperar a indústria e, acima de tudo, não fazer maquiagens fiscais, respeitando sempre o teto e com o Banco Central autônomo batendo dentro da meta a questão inflacionária atrelada ao índice de preços do consumidor amplo,
com o intuito de evitar que haja grandes desconfianças. Isso significa equilíbrio fiscal, equilíbrio de gastos públicos, incentivo à produção para atender às devidas demandas e, mais que isso, expansão da concorrência e da soberania nacional, para que se possa oferecer produtos em circulação visando atender todas as nações do mundo, buscando grandes parceiros comerciais e, acima de tudo, está com poderio de articulação com todas as nações. E é por esse motivo a Rússia, ainda que em guerra, compra commodities do agronegócio brasileiro, que obteve grandes respaldos sob a gestão de Jair Bolsonaro. E, acima de tudo, muitos tentam falar que tem 33 milhões de pessoas passando fome. Isso são números daquele mesmo que colocava que pessoas que recebiam Bolsa Família como empregado e que apenas deitou no boom das commodities para maquiar as suas roubalheiras e vender ao mercado financeiro aquilo que não existia. E a conta chegou em peso no bolso dos brasileiros depois de 14 anos de desgovernabilidade e de grandes desmandos. Agora você tem um presidente, agora você tem um ministro da economia que acumula reservas e que o dólar abaixa pela confiança do mercado, não pela manipulação das bandas cambiais e nem dos juros altos. Isso significa economia em crescimento. Isso significa um país que reduz o valor da dívida e é capaz de fazer um crescimento contínuo, gradual, seguro e eficiente, que é o sonho de todo brasileiro patriota que valoriza uma mão trabalhadora e que quer sentir, ao acordar, o orgulho de ser brasileiro. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por aqui estar, mas em segundo lugar, dizer que a sua pátria, a sua terra, é o seu grande patrimônio, onde você nasceu, aonde você cresceu e aonde você irá criar com orgulho e seriedade dentro de um liberalismo de grandes oportunidades, com infraestrutura e desenvolvimento, com menos Estado, mais cidadãos, mais metas e plano nacional de desenvolvimento econômico. Esse Brasil que anda para frente, ele quer Jair Messias Bolsonaro presidente. 22 é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um grande abraço.